Bom, eu li 183 trabalhos que foram escritos na área de História esse ano de 2010. Isso é um número ligeiramente menor do que o do ano passado. Em compensação, acho que a qualidade dos trabalhos, no geral, melhorou. Eu fiquei muito contente de ver alguns temas clássicos do currículo escolar que foram abordados são estudados na escola brasileira regularmente e que raramente aparecem para o prêmio. Quer dizer, dá um pouco a impressão de que os professores não veem esses trabalhos de história curricular, né, história do Brasil, história medieval, história da colonização, como sendo um trabalho digno de premiação, e ao que parece esse ano esses trabalhos apareceram um pouco mais. Ainda recebemos muitos trabalhos de história local. Esses são de longe a maioria dos trabalhos que a gente recebe. Se formos agrupá-los por temas, a história local está lá na frente, ou a história africana, a história afro-brasileira, enfim. Esses trabalhos, no entanto, eles carecem um pouco de recorte, né? Então, o que o professor costuma fazer é ir estudar tudo da história local, fazer com que os seus alunos descubram todos os aspectos relacionados à história dos povos afro-brasileiros da localidade, e com isso fica muito difícil porque o professor não sabe tudo, logo ele vai descobrindo isso junto com os alunos, o que é uma situação didática um pouco interessante, porque ela é pouco previsível. Também gostaria de sugerir que os professores se dedicassem a estudar essas formas pelas quais o conteúdo curricular clássico de história, feudalismo, colonização, independência da América Latina, como que esses conteúdos clássicos da história curricular podem ser tratados de uma forma significativa junto aos alunos, quer dizer, como desenvolver trabalhos interessantes com esses temas. Por fim, uma última sugestão é que os trabalhos de história foquem em história, né? Então nós tivemos uma quantidade relativamente grande de trabalhos que encontraram uma questão interessante na história, por exemplo, um estudo comparativo das independências da América do Sul, o que é bárbaro, porque isso ajuda os alunos a se apropriarem de como foi a independência do Brasil em oposição a essas outras independências. Mas depois esse trabalho precioso de estudo da história a respeito desse recorte preciso, dessa questão importante, se desdobra numa outra coisa, vamos dizer, numa finalização de projeto, que faz com que ele perca totalmente o interesse. Então, assim, eu acho que muito cuidado nessa hora de estar trabalhando com um tema, o professor está seguro diante daquele tema e depois propõe uma coisa que tem pouco a ver com o estudo daquele tema. Por exemplo, como os alunos poderiam se ver como heróis da independência, no caso quer dizer, essa não é uma questão que diga respeito propriamente dito aos conteúdos de história que a gente vai valorizar inevitavelmente na seleção dessa área no prêmio.